programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, e meu querido ouvinte também aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde também a você, minha querida telespectadora e meu querido telespectador aqui da elitv.com.br. É sempre com muita alegria que nós estamos todas as quartas-feiras aqui no nosso programa Momentos ao vivo, através da Rede Elite de Comunicações. E é com muito carinho que eu peço licença a você e já te agradeço por nos permitir entrar aí no teu trabalho, no teu lar, entrar aí também nos teus escritórios. Eu quero mandar um beijo para todas as minhas amigas que estão nos escritórios, nos assistindo desde já. Um grande abraço a vocês que estão aí nos estúdios, nas academias, nos estúdios de beleza. Um beijo para você, minha querida Eliane, da Eliane Fashion Hair, e meu querido amigo também, Tiago Guarnieri. Um grande abraço para você. Muito obrigada a você que está aí no seu comércio, já ligadinho aqui no nosso programa, hoje super interessante, como sempre. Eu quero agradecer você também, empresário que nos acompanha, muito obrigada a vocês, meus queridos ouvintes, telespectadores de todas as cidades aqui de São Paulo. Muito obrigada sempre pela sua audiência, pelo seu carinho. Hoje estamos aqui ao vivo no dia 28 de setembro de 2022. Nos Paulo hoje está com uma chuva, um friozinho, mas nada que nos separe, o teu carinho. E você nos envia sua mensagem aí de todos os estados brasileiros, de norte a sul. Você aí do Rio Grande do Norte, da Rádio Paineira, muito obrigada pelo seu carinho de sempre. E do Rio Grande do Sul também, através da Rádio Marconi, um grande beijo para vocês. Obrigada também a vocês do Rio de Janeiro que estão assistindo através aqui da Rádio Master, afiliada aqui todas a Rede Elite de Comunicações. Muito obrigada. Eu não posso deixar de agradecer a vocês, brasileiros, que estão além das nossas fronteiras e que sempre nos acompanham em horários diferentes, em momentos diferentes, mas que estão sempre mandando a sua mensagem com carinho. E eu não posso deixar de mandar um abraço para essa família querida, maravilhosa, que estão aqui visitando o Brasil. Muito obrigada, um abraço a você, Adolfo, a você, Rosane, lá da Bolívia. Muito obrigada pelo carinho de vocês, sei que vocês estão nos assistindo, recebam aqui o nosso abraço. Bem, hoje o nosso programa, como sempre, está muito interessante e vocês já estão vendo que eu estou ao lado de uma mulher muito linda, uma grande profissional, renomada já na área dela e que vem nos trazer um tema muito interessante. Imagina você que já tem o teu trabalho, o teu escritório, de repente você é uma advogada, você é uma empresária, você é uma médica, enfim, nós temos tantos afazeres. E imagine você ter a colaboração de uma secretária virtual. E o que é isso? O que é essa nova tendência de trabalho em home? E é por isso que eu tenho a grande honra de receber aqui comigo você, minha querida Gabriela Santos, secretária virtual. É um prazer te receber, meu amor. Receba o nosso carinho aqui da Rede Elite e fique muito à vontade de cumprimentar
os nossos ouvintes, nossos telespectadores, e desde já agradecendo aí essa live maravilhosa. Um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, fico muito feliz pelo convite. Boa tarde a todos, as minhas seguidoras que estão aí me assistindo, a vocês que são espectadores aqui da rádio, fico muito feliz. Também a minha família, né, que a gente sabe que tem muita gente da minha família que está aqui assistindo também. Boa tarde para vocês, obrigada pelo apoio constante. É a primeira vez que eu participo desse clima de rádio, podcast. Rádio de TV, internacional. Eu estou me acostumando com esse mundo, mas é muito gostoso, é mais um desafio. Querida, nós estamos ao vivo. Você que não sintonizou ainda, nós estamos ao vivo aqui pela elitv.com.br, pela Rádio Elite, Minha Rádio FM. Estamos aqui para todo o Brasil e internacionalmente para vários países do mundo. Então, como sempre, nós começamos o nosso programa oferecendo uma música especial para nossa convidada e para todos vocês que estão nos assistindo. Então, até logo mais, e essa música é para você e para vocês. Muito obrigada, até já. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir, o amanhã incerto, pensas que não estou aqui, mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Estamos aqui de volta. Essa música é para você, querido. Eu estou cuidando de você. E você que está chegando agora aqui na Rede Elite de Comunicações, estamos aqui com uma entrevista com uma grande profissional da área principalmente de cuidados desse trabalho virtual que hoje está muito em alta. E com ela, Gabriela Santos. Gabriela, conta para nós, querida, o que é ser uma secretária virtual e esse trabalho remoto que de repente está sendo tão descoberto e que você adaptou tão bem e tem trazido tantas informações. Eu vou começar contando a minha história porque vocês vão entender claramente o que é. Eu trabalhei mais de 10 anos como secretária executiva em empresas CLT, em empresas americanas. E depois do nascimento da minha filha, em 2017, eu passei a pensar em um novo jeito de trabalhar que me aproximasse da minha filha, mas que também me permitisse gerar renda. E eu fiquei um tempo perdida tentando encontrar o que eu poderia fazer, fazendo cursos, pensando. E uma amiga me falou que estava trabalhando como secretária virtual. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, o que é isso, secretária virtual? Parece uma diferença tão pequena, um nome tão pequeno, virtual, mas não fazia o menor sentido na minha cabeça como isso ia funcionar. Então eu levei um tempo para entender como que era. E aí, somente em 2019, eu realmente passei a trabalhar como secretária virtual. Trabalhei durante algum tempo, conquistei alguns clientes, comecei a trabalhar, deixei meu emprego CLT e passei a me dedicar a ser uma secretária virtual. Depois, em 2020, eu realizei uma meta que eu tinha na minha carreira, que era trabalhar para um CEO. Comecei a trabalhar para esse CEO e em 2021 eu passei a ensinar outras mulheres a se tornarem também secretárias virtuais. E agora já estamos aqui em 2022, já se passaram mais de 200 alunas no meu curso e é
uma alegria muito grande poder proporcionar para outras mulheres essa possibilidade de também trabalhar em casa e estar mais perto da sua família, que foi exatamente isso que eu fiz com a minha vida. Eu usei as minhas habilidades que eu já tinha como secretária para me tornar secretária virtual, trabalhar de casa. Você já deu curso para mais de 200 alunos? Parabéns, meu amor! Eu nem acredito, parece que às vezes parece um sonho, assim, as coisas... Foi uma mudança na minha vida, uma decisão que eu tomei e mudou completamente a minha vida. Eu trabalhava como secretária, CLT, como todo mundo, e uma mudança, essa decisão de me tornar secretária virtual mudou toda a minha vida. Mudou a forma que eu trabalhava, mudou porque eu consegui realizar a meta de trabalhar para um CEO, mudou porque eu consegui me aproximar da minha filha, participar mais da minha casa, das coisas que aconteciam na minha casa. Uma pequena decisão muda tudo, e aí eu não quis deixar isso só para mim, né? Quando eu descobri esse novo jeito de trabalhar, comecei a trabalhar, percebi que era rentável, que era real. Eu comecei a falar, eu descia pro parquinho com a minha filha e eu comecei a falar para as outras mães no parquinho, olha, existe um jeito de você trabalhar em casa e ver os seus filhos crescerem. Porque eu via muitas mães com essa dor, né, querendo conviver mais com os filhos, isso foi antes da pandemia, então essa questão do trabalho remoto era muito obscuro ainda. E aí eu falava para essas mães e eu jamais imaginei que eu ia incentivar, inspirar outras mulheres, ensinar outras mulheres, além daquelas poucas mães que eu encontrava ali no parquinho. Então agora já foram mais de 200 mulheres. Que maravilha! Meu amor, me diz o seguinte, o que realmente faz a secretária virtual? Qual a tarefa dela? Uma secretária virtual... Aliás, dela e da sua, não é? De todas as 200 que você já ensinou, e a sua tarefa, querida. O que faz a secretária virtual? Uma secretária virtual, ela faz serviços administrativos, financeiros, presta suporte pessoal. Então, o melhor da sua casa, com a sua própria infraestrutura, os seus instrumentos de trabalho. A secretária virtual é uma empreendedora, uma prestadora de serviços, não é CLT. Então, ela faz serviços como organização financeira de pequenos negócios, trabalha fazendo gestão de agenda para médicos, para nutricionistas. Muitos médicos passaram a fazer a telemedicina depois da pandemia foi aprovada, então muitos médicos passaram a fazer esse trabalho remoto e precisam de alguém. Imagina só um médico que trabalha remoto, ele não tem um consultório mais, né? Ele não tem mais a necessidade de ter um consultório. Ou ele tem um consultório, mas atende poucas vezes por semana no consultório. Então ele atende ali da casa dele, de um cômodo que ele transformou, ele faz a telemedicina, mas ele ainda precisa de alguém para organizar a agenda dele, para confirmar os pacientes, para atender o WhatsApp. Ele precisa de uma funcionária. Então ele precisa de alguém disponível esses 5 dias por semana para atender essa demanda, mas ele não precisa de alguém que trabalhe 8 horas por dia para ele e nem que vá todos os dias a algum local. Então, é aí que nós entramos, nosso trabalho remoto. E esse trabalho remoto, na verdade, você citou os médicos, mas são advogados, são empresários, são executivos e vários outros trabalhos, como estúdios de cabeleireiro, agendamento, acompanhamento de processos. Enfim, meu amor, isso trouxe uma economia muito grande, não é? Pro contratante, para ele vale muito a pena, porque ele está contratando uma prestadora de serviços. Então ele não precisa, talvez alguns não saibam, mas quando você contrata um funcionário, além de pagar o funcionário, você tem que pagar quase o dobro de impostos. Então para aquela pessoa vale muito a pena, porque ele não precisa arcar com essas contas. E principalmente, muitas vezes, essa pessoa que precisa contratar uma secretária virtual, não tem demanda para aquela pessoa trabalhar 8 horas por dia. Então, sim, é verdade. Vai contratar uma pessoa para pagar um salário, 2 mínimos, sei lá, e para uma pessoa não trabalhar o dia inteiro. Então, vale a pena porque ele contrata alguém por um período, para trabalhar um período, o que é muito justo.
né? Para ambos os lados. Eu acho que depois que ele trabalha um período, ele não larga mais esse período. É o mesmo. Meu amor, e como você faz para se organizar nisso tudo? Porque, na verdade, são vários segmentos, né? Você passa a atuar como secretária em vários segmentos. Como você faz para adaptar tudo isso e mais as suas tarefas diárias? Eu sempre falo para as minhas alunas avaliarem aquilo que elas já sabem fazer. Sim. Eu, por exemplo, eu já tinha experiência trabalhando como secretária, mas tem outras pessoas que não têm essa experiência como secretária, mas já trabalhou previamente em alguma função e tem experiências. Então, é interessante usar essas experiências a seu favor. Então, eu já trabalhei num call center, por exemplo, então talvez você atenda bem ao consumidor. Então, você poderia atender por exemplo, uma loja virtual que atende ali no Instagram. Alguém precisa responder as perguntas do direct. Então, Sim. você pode ser essa pessoa que faz isso. Então, você pode usar as suas habilidades, suas experiências a seu favor. Primeiro você vai avaliar isso. E depois você vai começar a ver que existem outras áreas, que você pode prestar outros serviços que você é boa. Então, você, com o tempo, você vai entendendo no que você é boa, testando também, a chance de testar e descobrir naquilo que você se desempenha melhor. Quais são, você falando, para usarmos as habilidades que temos, mas quais, meu amor, os primeiros passos para você começar? Existem cursos, nós temos que fazer um curso, essas mulheres fazem algum curso, não somente com você, mas um curso, por exemplo, de voz, um curso, porque tudo isso influi muito, não é? Uma secretária tem que saber falar muito bem o português, tem que saber se expressar. Então, como iniciar isso de uma forma que chame a atenção, profissionalmente, falar, epa, ela é muito boa nisso. Olha, eu costumo falar que a primeira coisa que vocês precisam saber para trabalhar em casa, para trabalhar como secretária virtual, é se organizar. A organização precisa ser um ponto forte. Sim. Talvez aí você escutou aí e já até se assustou, mas porque você não é organizada. Mas a organização é possível aprender. Existem técnicas, você pode fazer cursos para aprender a se organizar. Você pode fazer cursos para aprender a falar melhor também. Então, existem habilidades que você pode adquirir estudando, né? Essas coisas precisam ficar claras. Você treina para falar melhor, por exemplo. Treina em frente ao espelho. Você vai fazer uma, duas vezes. É legal, hein? Você pode treinar em frente ao espelho. Verdade, Porque quando você treina. É uma boa dica. É uma boa. Treinar Quando em você frente tá ao ali. espelho. Você tá ali em frente ao espelho, você está prestando atenção no seu rosto, você está prestando mais atenção, ouvindo melhor se você fala as palavras completas, ou se você come o S, se você fala muito né. Eu falava muito né. E aí comecei a treinar e parei de ficar o tempo inteiro, né? São vícios de linguagem. Então, são coisas que você é capaz de aprender. É treinamento mesmo, é o dia a dia. Eu falo, as minhas alunas falam, ai, Gabi, você fala super bem lá nos stories, os seus stories no Instagram. Mas eu não comecei assim. É repetição. Eu comecei há mais de um ano e meio, talvez. E quando eu comecei, eu não falava como eu falo hoje, mas eu treinei tanto que eu melhorei. E tudo tem um início. O início é sim. mais difícil, depois você vai se adaptando com a tua profissão, vai gostando, e fora o incentivo das pessoas também, os elogios que se recebem, como você que está recebendo aqui, querida, vários elogios, várias mensagens, e você que está aí ligadinho em nós, se você quiser entrar em contato, mandar uma mensagem em áudio aqui, uma pergunta,
pergunta para a Gabriela, ligue para nós no telefone 011 998709182. É o nosso telefone aqui, mande a sua mensagem. Bem, querida, você está sendo homenageada pela Lilian de Alphaville com uma pergunta. O que é necessário para trabalhar em home office? E se é necessário um quarto silencioso, uma conexão estável da internet, como você faz e o que é necessário para esse teu trabalho? Olha, para começar, você não precisa investir muito. Lilian de Alphaville, tá? Oi, Lilian, obrigada pela sua pergunta. Para começar, você não precisa investir muito. Você pode começar até com o seu celular, porque as tarefas que você vai fazer não são complexas. Se vocês pararem para pensar também, o seu celular é um computador. Talvez você não, no seu dia a dia, você não pare para pensar nisso, mas o seu celular é um computador. Lá tem vários aplicativos. Você vai baixando os aplicativos lá. Você consegue receber o e-mail pelo celular. Então, várias coisas podem ser feitas pelo celular. É claro que no longo prazo é cansativo, né? Você ficar trabalhando naquela tela pequenininha. Talvez o que vai te ajudar, você compra um pedestal, coloca o celular ali e começa. Eu tenho alunas que começaram assim mesmo. E aí, conseguiu um primeiro cliente, comprou um notebook parcelado a perder de vista e melhorou um pouco. E aí facilitou a vida dela. E começou a trabalhar no computador. Pôde ir atrás de mais clientes, porque aí o tempo melhorou, né? Diminuiu o tempo para fazer aquelas tarefas. Então, para começar, você precisa de um celular com uma boa conexão com a internet, porque você precisa entrar em contato, talvez com seus clientes, com os clientes do seu cliente. Então você precisa de uma boa conexão com a internet. Agora sim, hoje em dia eu tenho um espaço lá em casa, um quarto que eu fiz um home office. Mas não foi sempre assim, a maioria das pessoas não tem esse espaço. Se você não tem um espaço fechado, eu indico que você tenha, sabe a sua mesa de jantar? Faz ali um cantinho, sabe? A mesa de jantar a mesa mesmo. de jantar. Pode começar com a mesa de jantar. Não precisa ser nada, né? A gente às vezes pensa que precisa ser uma coisa enorme. Não, sua mesa de jantar, faz seu cantinho lá naquela mesa. Separa suas coisas ali, deixa claro para todo mundo na casa, não pode mexer aqui, esse cantinho aqui é o meu cantinho de trabalho. Se a mamãe estiver sentada aqui é porque a mamãe está trabalhando, então não pode interromper. Nesse caso, nesse cantinho, tem que ser um lugar silencioso, não tem, Gabi? Ou não necessariamente? Olha, não necessariamente, porque depende das tarefas que você está fazendo. Se você está... Uma coisa que eu percebo hoje em dia, né? Pouca gente telefona. Então, talvez o barulho da casa poderia ser percebido pelo telefone, pelo barulho do telefone, né? Mas poucas pessoas telefonam. A maioria das pessoas mandam mensagem no WhatsApp mesmo. Sim, é verdade. Né? A maioria das pessoas, até para agendar uma consulta, para resolver um problema, você ali no WhatsApp você consegue resolver. Então, muitas vezes esse barulho do problema da casa não é nada tão complexo que você não possa resolver. Sim. Agora, claro, tem algumas coisas que você pode determinar com sua família para diminuir o barulho, alguns momentos. E vou ser sincera, gente, você, a secretária virtual é a dona do seu negócio, é empreendedora. Se você quiser trabalhar só no horário que as crianças estão na escola e a casa está naquele silêncio, então tenha cliente suficiente só para trabalhar naquelas 4, 5 horas que as crianças estão fora. E o resto do dia você fica livre. E aí você não fica preocupada com essas coisas. Dá para fazer isso também, é uma possibilidade. Então é uma questão de organização. E você está sendo homenageada aqui também pela Mônica de Atibaia. Obrigada, Mônica. Vera Lúcia de Goiás, a Simone de Perdizes. Obrigada, Simone. E também a pergunta é de Andréia, da Andréia de Moema. Muito obrigada pela participação. Andréia, ela pergunta, como você conseguiu clientes? Oi, Andréia, obrigada pela pergunta. Os meus primeiros clientes eu consegui através de indicação. Essa atividade, secretária virtual, é muito nova. Então, o que eu fiz? Eu falei para as pessoas ao meu redor, para os meus amigos, para os meus familiares, que eu estava trabalhando como secretária virtual. Ponto. Na hora, a pessoa fala assim, mas o que é secretária virtual? As pessoas não sabem o que é. Sim. Essa era a hora que eu começava a falar sobre o que é ser secretária virtual. E o que eu percebia? Que aí, às vezes, surgia na cabeça ali daquele amigo, uma pessoa que ele falava assim, poxa, mas eu tenho um amigo tal, que eu acho que vai querer te contratar. Foi assim que eu fui contratada. A minha segunda contratação foi assim. Um amigo me indicou para esse amigo dele empreendedor,
falou de mim e eu comecei a trabalhar para ele. Essa é a forma que mais funciona porque é indicação. As pessoas confiam mais quando são indicadas. Mas tem várias outras formas de conseguir clientes. E outra coisa, não é? Hoje em dia, com essa facilidade da rede social, é muito fácil você ter cliente, porque a visualização, não é? De repente você coloca ali, a visualização é muito rápida, gente. Quando nós colocamos uma coisa na internet, vai para o mundo inteiro, você consegue aí ser secretária internacional também, enfim, né? Querida, quais são, a Helena, lá de Guarulhos, um beijo para você, Helena, está te perguntando quais são as vantagens para as empresas para contratarem uma secretária virtual. Oi, Helena, obrigada pela pergunta. Uma das vantagens é essa que eu mencionei anteriormente, de não ter que pagar os impostos, os mesmos impostos quando você contrata um funcionário CLT. Então, isso diminui o encargo, porque às vezes o empreendedor é muito pequeno ainda, ele passa vários apertos, porque não tem condições de contratar nenhuma pessoa para pagar um salário mínimo. Porque, veja bem, é um salário mínimo mais os impostos, mais os encargos. Então, para ele, talvez aquela pessoa nem vai suprir todas as demandas que ele precisa. Ele só quer alguém para aquele pedacinho ali, só para cuidar do financeiro, que está desorganizado, ele não sabe, ele não tem tempo para fazer fluxo de caixa, para cobrar os clientes, ele não tem tempo para manejar, para pagar as despesas. Então, para ele tem esse benefício de contratar essa pessoa, essa profissional, que vai fazer só essa parte, que é o que ele realmente precisa, que é a demanda que ele realmente tem. E essa pessoa não necessariamente vai cumprir essas 8 horas de trabalho, que para ele também é bom, porque muitas vezes ele não quer. E, gente, hoje em dia, depois da pandemia, muita gente passou a trabalhar em casa. As pessoas querem ter escritório. Então, para que eu vou para um escritório se eu posso trabalhar aqui da minha casa? E aí, se eu contrato um funcionário CLT, eu tenho que ir para um escritório, porque para onde que esse funcionário vai? Mesmo porque hoje tudo é online, não é? Sim. Nós vemos aí quantos advogados trabalhando em casa, nos seus escritórios em casa, trabalhando em home, fazendo as suas audiências. E isso facilitou muito, muito a vida das pessoas. E, obviamente, ter uma secretária para lembrá-lo, olha, esse hoje é isso, isso e isso, passar isso, é muito tranquilo e muito, muito produtivo também. Sim. Gabi, você está com uma pergunta da Renata de Itaquera. Obrigada, Renata. Você ganha por hora ou por mês? Como é a sua forma, como é a forma dessa profissão ter o seu rendimento, o seu dinheiro, os seus valores? Como é cobrado isso? Oi, Renata, obrigada pela pergunta. Sua pergunta é muito boa. Você pode tanto cobrar por hora, quanto por um pacote de serviços. Eu indico para as minhas alunas que cobrem por pacote de serviços, porque quando cobra por hora, pode rolar uma certa desconfiança por parte do contratante. Então, para ficar tudo melhor, em pratos limpos, mais seguro, faça um pacote de serviços. Olha, para você, o cliente vai falar que ele precisa de alguém que faça a cobrança, que faça o fluxo de caixa e pague umas contas. Então, por esses serviços, esses 3 serviços, eu cobro tanto por mês. Pronto. Mais e ele se organiza também. Mais ou menos, Gabi, quanto você cobra? É um valor mais ou menos pela tua experiência de trabalho, para que as pessoas saibam mais ou menos o que pode ser cobrado a princípio quando você inicia a sua carreira. Quando você inicia, você tem que levar em consideração que as suas... Na verdade, uma coisa que você tem que ter em mente, as suas experiências. Se você já é uma profissional experiente, independente de você ser experiente na CLT ou no mundo virtual, independente disso, se você já trabalhou, você tem experiência. Então, você já está em um outro patamar. Você não é iniciante. Iniciante é aquela pessoa que nunca trabalhou na vida. É verdade. Então, zero. É uma pessoa que está no zero. Já tem uma certa experiência para passar a esse trabalho. Né? Então, independente se você trabalhou no mundo online ou offline, você tem experiência. Então, você já está ali no nível intermediário. Você só não tem ainda experiência no mundo virtual. Então, você não vai cobrar tão barato. O que eu estou querendo te mostrar? Aqui, se você nunca trabalhou na vida,
é bom você cobrar um valor bem mais baixo. Então, o que eu indico? Pacote de serviço de R$500. Se você nunca trabalhou na vida, por exemplo, R$600. Você já é uma pessoa mais experiente, já está aqui, dependendo do serviço que você... É que depende muito do serviço que você vai fazer também, mas eu estou dando uma ideia aqui. Dependendo do serviço que você vai fazer, acima de R$600 para qualquer serviço, para um cliente, não estou falando para todo mundo, para um cliente. Aí você pode estabelecer assim, eu faço 3 serviços aqui para esse cliente e aí eu cobro R$600. Agora, se eu fizer 6 serviços, eu cobro 900. Então, vai depender também do pacote de serviços. E eu entendo também que deve depender da complexidade do que ele necessita. Sim, sem dúvidas, a complexidade. Sim, varia muito. A complexidade e que começa naturalmente com um valor menor. Sim. E aí depende também do pacote, conforme você muito bem esclareceu. Vai aumentando o teu preço, você mesmo vai fazendo, na verdade, uma planilha de preços para o pessoal, não é? E o que você precisa também ter em mente é que a nossa profissão é uma profissão nova. Então, não tem, assim, um preço estabelecido para as coisas. Vai depender da profissional, daquilo que o contratante quer contratar. Então, depende de vários dos serviços que são prestados. Vai depender de alguns fatores. Eu costumo dizer que eu gosto de não ter ainda essa coisa certa no mercado de é tanto, o iniciante é tanto, o intermediário é tanto. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque o céu é o limite. Né? Então eu posso, eu cobro o meu valor e se aquele cliente topar, ok, o céu é o limite, eu costumo brincar. Isso é interessante, por quê? Porque, na verdade, para muitas mulheres ou muitas pessoas, e até os homens também, não é? Que queiram trabalhar, isso na verdade, também é uma prova que você tira de si própria, né? Sem dúvidas. Porque vai aumentando o teu trabalho conforme a divulgação que ela é feita. E também aquilo que gera produtividade para o teu cliente, não é? E aqui está perguntando, a Edna está perguntando, Edna, muito obrigada, meu amor, a Edna do Ipiranga, se você também trabalha muito pelo telefone. Eu trabalho muito pelo celular, muito. Eu uso basicamente meu celular, como eu falei, meu celular é um computador para mim. Então, eu tenho tudo no celular. Todos os aplicativos que eu tenho no computador, eu tenho no celular, tudo, é a mesma coisa. O que eu percebo hoje em dia, nós usamos muito o WhatsApp para resolver tudo. Eu resolvo muitas coisas dos meus clientes pelo meu WhatsApp. Eu uso muito, nós usamos muito o WhatsApp mesmo. Centralizo muito ali. Mas você pode usar o computador também. Mas é completamente possível. Eu acho maravilhoso isso, porque eu tô ali com o meu celular na mão, eu posso vir aqui, em qualquer lugar, eu tava ali. Você está acompanhando, você estava ali, você estava divulgando. Tava lá, então é o tempo inteiro com o celular. Meu amor, aqui tem uma pergunta: qual o material necessário e onde tenho que investir? É nisso praticamente, né? O celular. Celular, você pode investir, pode começar com o seu celular que você tem mesmo, mas eu acho que quem perguntou quer saber de cursos. Tá? De cursos. Bom, primeiramente você pode investir contratando o curso da Gabi. Olha, o que eu percebo dessas 200 alunas que já passaram pelo meu curso. Sim. Nós brasileiros, no geral, nós temos muita dificuldade para entender o mundo fora da CLT. Nós, no geral, todo mundo... o que acontece? Você faz escola, acaba a escola, entra na faculdade e sucesso parece que somente sucesso é ter um emprego CLT. Então, na sua cabeça tá setado isso. E aí fica difícil para você entender como você vai passar a se tornar empreendedora, como você vai vender os seus serviços, como que eu vou precificar, essas perguntas todas que vocês estão fazendo. Isso tudo precisa estar claro para você investir nessa profissão. Por isso eu acredito que uma metodologia vai te ajudar a caminhar nessa nova oportunidade que apareceu, nesse novo mundo que é secretária virtual. No meu curso tem uma metodologia muito clara, tem aulas explicando sobre comunicação,
sobre contrato, precificação, planejamento financeiro, como você vai vender os seus serviços, tudo isso, os serviços que você faz, tudo isso precisa estar claro na sua cabeça. Então, um curso com metodologia vai te ajudar a entrar nessa caminhada, caminhar aí nesse novo mundo e ter sucesso. Aqui está te cumprimentando, muitas pessoas estão te cumprimentando e assistindo aqui o nosso programa. Muito obrigada, Solange de Santa Cecília, muito obrigada. A Fátima de Lisboa, muito obrigada por nos acompanhar, Fátima. A Laís de Joinville está perguntando, você tem uma rotina? Qual a sua rotina? Eu também estou curiosa de saber qual é a sua rotina, com criança, com bebê, com casa, com um trabalho, com um monte de chamadas. Eu brinco que são. Eu brinco de vez em quando eu te acompanho, você fala assim, te acompanho, depois você vai dar, logicamente, né, toda a tua rede social, eu te acompanho, você fala, hoje foi um dia que eu fiz isso. Eu falei, puxa vida, ela fez tudo isso. São muitos pratos para segurar. Eu falo. São muitos pratos para segurar. É mãe, é empreendedora. Dessa rotina de mãe, de empreendedora, de dona de casa, de profissional. Olha, eu acho que toda a base da minha filosofia de organização foi através da leitura de um livro. Eu devia ter trazido esse livro. Se chama A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Então, eu organizo muito bem o meu dia de várias formas, mas principalmente o que eu faço é começar o meu dia com eliminando as tarefas mais importantes, as que exigem mais concentração. Então, eu começo o dia eliminando tudo isso. Eliminei tudo isso, agora eu tenho tempo para as coisas. Quando você fala as tarefas mais importantes, cita algumas tarefas. Eu começo o dia, por exemplo, fazendo uma planilha que exige mais da minha atenção, fazendo conciliação bancária para os meus clientes. São coisas que exigem mais atenção. Então, eu foco nisso no começo do dia, organizo a agenda, que eu mando a agenda todos os dias para os meus clientes. Olha, hoje você tem isso, você tem esse compromisso, você tem aquele, então eu mando todos os dias de manhã. Então, eu já organizo a agenda, mando tudo isso logo cedo. E aí eu fico livre para ir resolvendo os restos das coisas durante o dia. Claro, por trás disso tem as crianças, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos e um de 1 ano. A de 5 anos vai pra escola. Vou mandar um beijinho pra elas, não é? Meus amores. A diz que assistir a mamãe. Um beijinho. E então ela vai pra escola. Então esse é um período mais calmo do dia pra mim. É o horário que eu me concentro mais. Eu tenho uma ajudante maravilhosa lá em casa, a Jo, que também me ajuda com as crianças, com as coisas da casa, com os afazeres. Isso já também alivia bastante. Muito. Mas houve uma fase que eu não tinha ajuda nenhuma, né? Aquela fase da pandemia que ninguém ia na casa de ninguém. Eu brinco que foi uma das melhores fases. Essa pergunta eu vou aproveitar. A Janaína de Belo Horizonte, muito obrigada, meu amor. Ela está perguntando exatamente isso. Com a pandemia, como você fez com esse serviço? Foi mais procurado? Nossa, gente, a pandemia mudou a minha vida. Como é o nome dela, Janaína? Janaína de Belo Horizonte. Sua pergunta é excelente, obrigada por ter mandado. A pandemia mudou completamente a minha vida. Por quê? Antes da pandemia, eu falava com as pessoas desse trabalho que eu tava fazendo. Eu comecei a trabalhar em 2019. Aí eu falava, eu tô trabalhando como secretária virtual. E aí alguns executivos me ligavam e eu explicava e a pessoa ficava assim, mas como é que eu vou trabalhar do escritório daqui e você daí da sua casa? Isso vai dar certo. Na mente da pessoa isso não fazia o menor sentido. Quando aconteceu a pandemia, em 2020, foi quando eu virou o meu negócio, começou a dar tudo muito certo. Até ali, aquele momento, eu ainda não tinha um número de clientes considerável para ter uma renda a renda que eu precisava. Quando virou 2020, passou aquele primeiro momento, tudo muito fechado, todo mundo com muito medo. Sim. Começou o fervo. Começaram a aparecer muitos clientes depois disso. O mercado esquentou muito depois disso, porque as pessoas entenderam que é completamente possível o trabalho remoto. Começou a fazer sentido na cabeça das pessoas. Então, de lá pra cá, de 2020 pra cá, o mercado tá super aquecido. Por exemplo, eu recebo, em média, por mês,
10 leads querendo contratar os meus serviços, porque o mercado está aquecido, as pessoas sabem que isso está acontecendo, que é possível. Então isso mudou completamente o meu jeito de trabalhar. E outra coisa, não é, Gabi? Se está dando certo para você, olhe a facilidade, como é importante para o empresário ou para os contratantes do teu serviço, como é importante, porque logo no amanhecer eles já recebem toda uma planilha pronta de tudo que vai acontecer. É muito tranquilo, né? Enquanto você já fez tudo, eles estão recebendo tudo prontinho. É bem o que a música inicial falou. Não, mas essa música eu adorei. foi especialmente para você. É super. Querida, eu vou aproveitar e mandar um grande beijo, um abraço para todos os teus seguidores ali, que eu estou acompanhando na câmera, e também aqui os teus seguidores, e parabenizá-los e agradecê-los também por estarem nos acompanhando aqui pela Rede Elite, não é? Muito obrigada. Querida, você está sendo homenageada pela Adriane do Morumbi, a Cristina do Emirado Árabe. Muito obrigada, Cristina. A Rosa de Santo André, também a Joana do Jaçanã, muito obrigada. A Lana de Limão, a Fabiane de Santo Amaro, a Cátia de Diadema, a Ana Paula de Guarulhos, obrigada, meu amor. A Patrícia do Jabaquara, a Joana do Tatuapé, a Eva de São Mateus. Eu tô vendo que aqui tem muitas mulheres te acompanhando, viu? Essa área é muito feminina. Muito feminina. Muito. Roseli do Rio Grande do Sul, muito obrigada, meu amor. A Sheila lá do Piauí, também aqui a Daniela de Curitiba e a Thaís do Jardim Brasil, muito obrigada. E eu quero ressaltar aqui que nós estamos também com uma visita aqui no nosso estúdio, é a Socorro, lá de São Luís do Maranhão. Um beijo para você, querida, muito obrigada. Eu acho que ela vai sair daqui já formada aqui praticamente, né? Porque ela está tão interessada nesse debate, nesse bate-papo. Obrigada pela tua presença, meu amor. Nós temos uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, que fala assim: qual a tecnologia necessária para você receber as ligações e a partir de toda essa conexão com a internet? Porque de repente você pode coincidir de você estar recebendo várias ligações, não é, querida? Tem Como muita que você tecnologia faz? hoje. Hoje você pode ter um número Skype, pode ter um número VoIP, você pode receber as ligações pelo próprio WhatsApp Business. Tem alguns aplicativos que você consegue centralizar. Por exemplo, vamos dizer que você atende 3 clientes diferentes. Você consegue centralizar ali os WhatsApp Business dos clientes, os e-mails dos clientes. Então tem gente, hoje o que não falta são aplicativos. Então não se preocupa. E os aplicativos são completamente... E as pessoas conseguem ter dar esse atendimento ao mesmo tempo, consegue? Sim, Ah, facilmente, gente. A tecnologia está super ao nosso favor. E, aliás, bem lembrado esse ponto, porque eu fiz um material, eu e minhas alunas fizemos um material exatamente sobre como acessar isso, e eu vou divulgá-lo amanhã lá no meu Instagram. Vou então falar sobre isso. Porque estão perguntando aqui, não é? Qual essa tecnologia toda necessária para estar, né, investindo nisso e o que precisa, enfim. Outra pergunta também é: como treinar a dicção para ter uma voz bonita? A voz influi no atendimento? Você acha que a voz influi nesse atendimento? Eu acho. A voz faz diferença desde não só a voz, é todo um conjunto de fatores, de atitudes, de voz, de você saber quem você é. Influencia desde o momento de uma pessoa te contratar até o trabalho que você faz no dia a dia, né? Perceba a diferença de uma pessoa que fala assim, né? Ah, oi, tudo bem? E uma pessoa que fala, oi, tudo bem? É diferente, realmente. Mas é treinável, sim. Você consegue aprender. Existem técnicas para aprender. Eu falo mais sobre isso dentro do meu curso, esses detalhes de como você atender pelo WhatsApp, de escrita também. Não é só uma questão de fala, mas de escrever também, né? Sim. Às vezes a gente vê lá no WhatsApp as pessoas escreve uma palavra, dá enter, escreve uma palavra, eu fico até agoniada. Então eu ensino isso também, a ter esse olhar de saber escrever bem, de como mandar uma mensagem bem escrita. Isso tudo faz diferença no nosso dia a dia. E tem uma pergunta aqui também, se no caso a forma de se apresentar, a aparência, a roupa, isso influi também
Muito. A confiança que você fala, isso influencia muito. Eu percebo que... Como se apresentar? Essa é a pergunta aqui. Como se apresentar? Eu percebo que às vezes a pessoa passa a trabalhar em casa, tá em casa, e a pessoa tá lá o dia inteiro, de pijama. Isso influencia na sua produtividade. Verdade, influencia, gente, não parece. Não mas parece, é mas assim sim. mesmo. Influencia na sua produtividade, porque você tá aí o dia inteiro com aquela sensação de preguiça. Então você não trabalha da forma que você deveria, com aquele empenho que você deveria, que você foi contratada para trabalhar, né? Sim. Então faz muita diferença, sim, você estar bem vestida. Não tô dizendo pra você estar parecendo que vai uma festa, mas você levantar, se arrumar, trocar de roupa. Sem pijama, sem aquela roupa velha, uma roupa normal. Eu uso sim uma roupa normal. Eu faço uma maquiagem leve todos os dias, um batom, né? Sim. Batom, uma sombrinha, um rímel, uma coisa simples, mas estar preparada. Até porque se um cliente te pega subitamente e fala assim, vamos fazer uma reunião rápida, você tá Isso que eu pronta. ia te perguntar. De repente você é surpreendida com uma reunião, olha, nós estamos aqui, liga e enfim. Você tem que estar, né, preparada para também esse tipo de urgência, Sim, não é? apresentável, Tem que não dá estar. pra você chegar lá. E vou te dizer, quer você queira ou quer não, a pessoa que te encontra a primeira vez, a primeira impressão que ela vai tirar é do seu rosto, da sua postura. É aquela primeira vez que ela tá te vendo, antes de você abrir a boca, ela já tá tirando conclusões. Quer você queira ou não, é assim. Aí depois, durante a conversa, talvez as coisas mudem. Mas a primeira impressão, ele vai tirar a conclusão daquele aspecto que ele tá vendo ali no Isso em momento. todas as profissões, não é? Dizem que a primeira Sem dúvida. impressão é a que fica, e é verdade mesmo, não é? Principalmente quem te contrata, vai contratar você, mas vai analisar o seu comportamento, a forma de escrever, a forma de falar, a forma de se apresentar, a forma de se comunicar também de uma forma mais simpática, porque tem aquele dia que a gente não acorda tão simpática. Mas isso é normal, mas não pode ser todos os dias, né? Pode ter aquele dia que a dia. gente não acorda muito simpática, no entanto, uma secretária virtual, ela tem que ter essa postura, Tem que ter. não é? De paciência também, de saber ouvir, de saber o que o cliente quer, o que o cliente está buscando. É muito importante Sim. isso, não E é? você vai ver que trabalhar em casa é muito fácil você se desviar do que você deve fazer, daquilo que você foi contratada para fazer, para ficar assistindo TV, maratonando série, sei lá, para fazer qualquer outra coisa, para ficar cozinhando, lavando louça. Eu falo isso para minhas alunas. Horário de trabalho, você não precisa trabalhar as 8 horas seguidas, mas assim, determina, vou trabalhar 2 horas seguidas e eu não vou levantar daqui. Então precisa ter uma certa organização, você não pode deixar as coisas esculachadas. Então Muito levanta como se você fosse isso. trabalhar, troca sua roupa, sabe, arruma seu cabelo, não fica com o cabelo 4 dias sem lavar, não, que as pessoas percebem, né? Sim, é Se verdade, arruma, tem que querida. ter um certo cuidado. Isso é muito importante, porque o fato de nós estarmos em casa, essa coisa da pandemia que nos pegou, né? Já essa rotina de trabalhar, de permanecer em casa também, tira um pouquinho aquele ânimo de nós sairmos, como hoje, né? Um dia como hoje, gente, uma chuva, um dia feio, fala assim, ai, que vontade de ficar na minha caminha, de não sair. É mesmo. Não, mas a secretária hoje está aqui conosco. Mas eu preciso fazer um cabelo, eu vou me apresentar para um público, como que eu vou fazer? E é assim. Agora, como fazer, digamos, numa casa que o marido também trabalha em casa, os filhos estão em casa, na internet, e tudo. Como fazer? Porque sempre os homens dão prioridade para os trabalhos deles. A maioria das vezes, eu estou trabalhando, né? E a mulher vai cuidando dos filhos, vai cuidando da casa. Como fazer com que a família respeite os horários do trabalho da mulher também? Olha, precisa ter combinados. Na pandemia eu aprendi isso, né? Na pandemia não tinha ajuda de ninguém, tava lá só eu e meu marido e a filha, que tinha 3 anos. Foi uma época muito boa, porque eu aprendi que eu preciso ensiná-la a ter uma rotina. Então ela tinha uma rotina clara. Eu ensinei a ter independência também, apesar dela ter 3 anos, uma certa independência. Por exemplo,
ela não ficava me pedindo comida o tempo inteiro. Por quê? Ela já sabe os horários de eles parece que eles têm um relógio biológico, né? Mas eles sabem o horário de comer. Então eu já deixava ali a fruta, o lanchinho da tarde, já num lugar específico que ela sabia. Então tava no horário, ela sentia vontade, ela ia lá e pegava. Sim. Então eu comecei a criar artifícios. Então eu comprava até hoje eu compro uns livrinhos de R$2 que tem numa banca, nas bancas de revista. E às vezes eu deixava ela, fiz uma mesinha do meu lado e ela ficava ali na mesinha pintando. Então, ou eu deixava já preparado alguns jogos para ela jogar ali, para não passar o tempo inteiro na TV. Certo. Tinha um horário de TV, então é uma questão de organização, de você combinar. Ah, não dá para ter isso, porque por algum motivo, você pode combinar com seu marido, porque uma das coisas do nosso trabalho é que você tem liberdade para trabalhar a qualquer horário, você não precisa trabalhar dentro do horário comercial. Então, se seu marido está trabalhando no horário comercial e tem aquele volume das crianças, aquela bagunça e tal, deixa para você trabalhar depois que as crianças dormem. Eu já fiz muito isso. Eu colocava os filhos para dormir, 7 e pouquinho da noite também, e aí começava a trabalhar. Ou eu fazia isso, aí eu ia trabalhando até meia-noite. Pronto. Aí eu já fazia todas as tarefas mais importantes. Então tem como você organizar. Ah, não dá pra ser assim, precisa ser no horário comercial. Talvez você combina com seu marido de 2 horas naquele dia, ele fica com as crianças, vai no parquinho enquanto você tá ali fazendo uma reunião. São combinados de organização que dá pra ter, pra isso tudo acontecer. Eu entendo, diante do que você falou, Gabriela, que existem estratégias também de trabalho, não é? A mulher, ela tem que criar, além de tudo isso, ela tem que criar estratégias para não deixar também o lar tumultuado, não é? Porque tumultua. Como na pandemia, que muitos casamentos se desfizeram, foi uma confusão enorme, as pessoas passaram, o casal passou a se conhecer, a falta de paciência com os filhos, uma confusão. E, na verdade, muitos passaram e continuaram a trabalhar dentro do lar, né? Então, eu acho que a mulher que é mais sensível, não é? Tem mais essa sabedoria de criar estratégias de trabalho, mesmo porque não tem um horário. Mas também nós queremos estar no trabalho, mas nós queremos estar bonitas, arrumadas, né? Fazer um cabelo, fazer uma... eu faço, Nós somos vaidosas, afinal, seríamos mulheres. São os né? vários pratos que eu falo, né? É o prato da mãe, empreendedora, né? De se cuidar. Da família, né? Que chega, da família que de repente chega, você está trabalhando, tem que falar, olha, nesse horário eu não estou. Quer dizer, é muito interessante, mas também requer uma organização, né? Previamente, porque para ter o sucesso vem de toda essa dedicação que você já tem ao acordar, e depende também muito, como secretária virtual, de como a família funciona. Não é? Dos horários que as crianças vão para a escola, como você falou, né? Como a família funciona para passar a respeitar o trabalho da secretária como secretária. Não mas a mãe é aquele pilar, assim, né? A mãe que vai designando tudo isso, a rotina das crianças, o horário disso, que deixa a comida pronta, tem técnicas para deixar a comida pronta. Então tem várias coisas que dá para você articular, né? E eu também entendo que, de repente, você começa a ter um rendimento que vai melhorando mais a sua situação a partir do momento que você trabalha, que você está vendo o resultado. Logicamente, você contrata uma pessoa também para ajudar com as crianças. Isso aconteceu comigo. Sim. Quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me ajudar, porque primeiro eu saí daquele meu emprego CLT, então já perdi aquela renda que eu tinha, né? Então eu não podia pagar para ninguém, porque eu deixei aquele CLT e comecei a trabalhar, mas eu não tinha a renda que eu precisava. Durante acho que 1 ano e pouquinho eu não tinha a renda que eu precisava para completar. Então eu não tinha ninguém. Aí veio a pandemia, que piorou mesmo. Então as coisas foram evoluindo com o passar do tempo. Eu consegui agora um número de clientes que eu posso ter alguém para me ajudar. E que pode estar lá para fazer uma comida, para limpar a casa, e aí eu não tenho mais que me preocupar com isso. Então você vai com o tempo se reorganizando. O começo é mais impactante, dá mais trabalho, mas depois dá para você se organizar melhor. Gabi, acho que, não sei se eu estou certa, não é? Mas eu entendo que quando o marido começa a ver
Epa, a minha mulher está ganhando mais do que eu, até deixa eu dar o maior apoio, né? Porque isso pode acontecer, não pode? Olha, vou te dizer a verdade aqui, gente, a real. O que acontece? Fala real pra nós, Isso fala é um real. ponto muito importante, porque o que acontece? Quando você decide sair da CLT e passar a trabalhar em casa, empreender, a maioria das pessoas não vão te apoiar, porque todo mundo tá com a cabeça pensando que não, só existe sucesso se for na CLT. Então a maioria das pessoas não apoiam. Mas assim que as coisas começam a caminhar bem, Dá certo, dá certo. Todo mundo te apoia, inclusive seu marido. Aí as coisas mudam bastante. Então no começo pode ser um pouco solitário, pode ser um pouco assustador, nem todo mundo vai te apoiar. Mas assim que der certo, pode ficar tranquila, que vai todo mundo tá lá dizendo aí, eu sabia que ia dar certo. Deixa a mamãe, deixa a mamãe trabalhar ali. Deixa a mamãe trabalhar. Vai ser assim. Mas, minha querida, isso acontece em tantas coisas, né? Em cada lar é uma situação diferente, não é? E outra coisa que estão te perguntando aqui, é necessário abrir uma empresa? É bom você ter um CNPJ, sim. Mas hoje em dia é bem mais simples ter um CNPJ. Você não precisa ser pessoa... às vezes, eu sei que a gente tem essa mentalidade, medo de abrir empresa, né? Mas para ter um CNPJ, você pode ser MEI, que é o microempreendedor individual. Então, para ser MEI, você paga ali um imposto, acho que é R$60 por mês, se eu não me engano, R$60 uns quebradinhos. Sim. E você tem vários benefícios, aposentadoria, licença maternidade. Então, você tem ali o seu seguro garantido e você tem o seu CNPJ, que você vai usar para quê? Para fazer os seus contratos com aqueles clientes, para emitir as notas fiscais para os seus clientes. Então, vai deixar tudo mais seguro e mais profissional, se você tiver. É mais seguro, mas muito profissional. Sim, não é? profissional. Muito profissional. Então, é ideal mesmo. É o ideal. Ter uma MEI, você abre, o custo não é alto e você tem o seu CNPJ para trabalhar tranquila. Querida, você também está sendo homenageada pela Fernanda da Penha, pelo Rui lá de Feira de Santana, muito obrigada, Rui, pela Patrícia de Santa Cecília, obrigada, meu amor, pela Daniela de Alphaville, pela Cecília de Alphaville, pela Ana de Santana, obrigada, meu amor, a Rafaela da Moca, a Silvia de Santa Maria do Rio Grande do Sul e também a Manuela de Osasco, viu? Muito obrigada a vocês. Querida, outra pergunta importante aqui, que estão te perguntando se é importante você participar de eventos para o seu próprio marketing. Olha, eu fui pouquíssimas vezes em eventos. Antes da pandemia eu cheguei aí talvez em 2. Eu acho que pode ser bom. É mais uma forma de você divulgar o seu trabalho. Mas assim, você não pode se concentrar em apenas uma forma de divulgar o seu trabalho. Você tem que fazer várias estratégias. Essa é uma delas que também pode funcionar. Você precisa saber as técnicas corretas também para abordar as pessoas, para elas se interessarem nos seus serviços. Então, estão te perguntando como você explora a sua rede social. Olha, muito, gente. Olha só, eu já vou aproveitar para fazer ali meu jabá. Por favor. Meu Instagram é gabriela.secretariavirtual. Gabriela.secretariavirtual. Eu uso muito as redes sociais. Eu vou até contar aqui pra vocês, quando eu comecei a trabalhar como secretária virtual lá em 2019, eu fiz meia dúzia de posts, assim, talvez 6 posts. Sim. E eu sempre tinha, todos os meses, pessoas entrando em contato, falando, olha, eu encontrei você lá no Instagram, queria entender mais o seu serviço. Isso antes da pandemia. Hoje em dia tem muito mais, porque tem muito mais gente nas redes sociais por causa da pandemia. Muita gente passou a trabalhar com as redes sociais, as pessoas estão o tempo inteiro com o celular. Então é uma oportunidade muito grande, sim, de mostrar os seus serviços. E eu tô lá, tô no feed, faço muitos posts no feed, faço stories também todos os dias, respondo perguntas, tiro dúvidas, conto um pouco sobre o meu dia a dia, tem muita informação lá. E aí isso atrai as pessoas, mais seguidores cada dia. E é muito gostoso também, porque as pessoas vão conhecendo o teu perfil profissional e vão analisando também em qual perfil, no que você pode ser importante para ela, né? Outra pergunta que está aqui, que estão perguntando, como atingir um nicho de mercado
sem sair atirando para todos os lados? Como você vai atingir esse mercado? Porque de repente você vai aqui, vai ali, e fora até da tua profissão, da tua rotina, do que você faz. Olha, Como cuidar para não acontecer isso? vou até contar aqui a minha história que aconteceu isso comigo. Aconteceu, porque a gente cai nessas coisas. Quando eu comecei a trabalhar como secretária virtual, eu era secretária executiva durante muitos anos, né? E aí comecei a trabalhar como secretária virtual. E acho que o meu terceiro cliente, ele queria que eu fizesse a parte comercial da empresa dele. Sim. E eu tava tão na ansiedade de começar que eu falei, tá bom, vou fazer. Só que aí o que aconteceu? Eu perdi muito tempo estudando, porque eu não conhecia nada da área comercial. Então eu tive que estudar para dar o meu melhor naquele trabalho. Certo. E aí eu perdi tempo estudando. Mas eu sabia que o que eu queria era voltar a trabalhar com executivos. Então aquela luz estava sempre piscando aqui, eu preciso encontrar executivos. Só que eu não tinha tempo, porque eu tinha que estudar para dar conta daquele outro cliente. Então não cabia mais uma coisa na minha rotina. Então isso é um problema. Qual que é a minha dica aqui para você? Você já sabe quais serviços você é boa? Talvez seja boa na área financeira, talvez seja boa na área comercial. Já busque clientes naquela área que você sabe que você é boa. Porque se eu tivesse feito isso desde o começo, eu demorei, depois que eu me tornei secretária virtual, eu demorei 1 ano e 3 meses para conseguir trabalhar para o CEO. Eu levei um bom tempo. Sim. Se eu não tivesse perdido tempo com outros clientes em outros nichos, eu talvez teria alcançado essa meta muito mais rápido. Então não perca seu tempo. Se você já sabe aquilo que você é boa, se você já é boa no financeiro, se você já é boa no comercial, já vai direto para buscar clientes nessa área em que você é boa, que você tem experiência. E porque você imagina, né? Você fica pensando, não. Porque na verdade, como você saiu de um trabalho assim, não é? Você já era uma secretária e você saiu. Então você falou, não, então eu vou buscar os empresários, as pessoas com que você já convivia, que já estava acostumada. E na verdade o caminho pode ser te remeter a uma outra possibilidade, a outro segmento que você não tenha descoberto ainda, não é? Sim. Vamos aos áudios para você, meu amor. Boa tarde, aqui quem fala é a Maíra da Santos. Quero mandar um beijão pra você, Soninha. Obrigada, Um beijo, meu amor. amo de você. Você é muito fofa e linda. Obrigada, Estamos muito querida. saudade de você, viu? Eu Também quero mandar um também. beijão pra cuidar da Gabi, um beijo pra ela. Também quero mandar um beijão pro Cancan, um beijo pra ele é muito fofo e lindo. Ai, que Estou com muitos saudades dele. E também quero mandar um beijão pra diretora Cris, um beijo pra ela. Ela é muito fofa e linda, e amo muito ela. Que Então linda. é isso. Beijo pra Mai. você, Mai. Obrigada, meu amor. Oi, Soninha, saudade de você, um beijo. Querida. Quero dizer que amo você muito, viu? Você é uma mulher fantástica, maravilhosa. Obrigada, meu amor. Sempre acompanho o programa e eu sou suspeita de falar do seu programa, né? De você como pessoa, do programa, enfim, geral. Logo, logo quem vai aí sou eu, viu? Eu Amo todos vocês aí, um beijo, uma ótima tarde. Eliane, tô morrendo de saudades de você, viu? Eu acho que eu vou precisar contratar uma secretária para te trazer aqui de novo, meu amor. Te amo também, querida. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, pessoal da Rádio Elite FM. Aqui é a Miriam Girafinha, passando para desejar a todos vocês uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus. Oh, linda. Muito obrigada, Miriam. Obrigada. Oi, boa noite. Eu quero mandar um saludo muito grande para o programa Momentos. Eu sou Abraham, estou escutando vocês ao vivo desde a Espanha, Obrigada. desde Sevilla. Hoje estou em Sevilla, na Andalucía, na Espanha. Estou escutando vocês desde a minha terra. E quero mandar um saludo muito grande para Soninha. Um beijinho muito grande para vocês. E eu estou mesmo com muito soninho, tá? Assim que um beijo muito grande desde a Espanha. Obrigada, meu amor. Ai, tão
gostoso nós recebermos, não é? Muito bom. Os áudios, e agradeço o carinho de vocês. Um beijo para você que está na Espanha, em horário diferente, lugares diferentes. E aqui, e a Eliane também, meu amor, logo mais eu vou estar aí com você. Mas continuando esse trabalho de secretária virtual, você tem uma pergunta aqui, quais as vantagens que eu tenho em contratá-la para a minha empresa? Luciana. Oi, Luciana, obrigada pela sua pergunta. Uma vantagem que você vai ter, você vai contratar uma profissional experiente, que já está no mercado há alguns anos, que já sabe atuar naquela área, já tem habilidade com aquilo, facilidade para lidar com aquilo, por um preço completamente fora do que você realmente contrataria. Então ela vai te atender com excelência. Então para você vai fazer muita diferença para o seu trabalho. Além disso, talvez hoje como empreendedora você gaste muito tempo fazendo tarefas operacionais. E quando você delega para uma secretária, ela faz o operacional, você não precisa mais pensar aquilo você esquece da sua cabeça e você foca nas estratégias da sua empresa para fazer a sua empresa crescer. Então você foca naquilo que realmente te faz ganhar dinheiro, que é isso que você quer. E aquilo que é menos importante, mas que estava te preocupando e te dando trabalho, consumindo o seu tempo, você deixa para outra pessoa. Aqui tem uma pergunta, Gabi. Como você fez para estudar o mercado de trabalho, não as pessoas, mas o mercado de trabalho que te renderia mais profissionalmente? De repente você pensou nos escritórios, em lojas, o que você pensou? Você já falou, não, eu vou para os empresários, mas quanto ao mercado de trabalho, o que hoje te dá mais rendimento e mais prazer de você contratar? Olha, primeiro, o que eu fiz, não, o que eu faço, né? Eu, ao longo do tempo, eu venho estudando, nunca parei de olhar, olha o que está acontecendo, quais são as áreas que estão mais aquecidas, eu estudo muito isso, quais são as áreas que estão aquecidas. Eu vejo, por exemplo, que esse mercado das profissões digitais está muito aquecido. Sim. Então, porque cresceu devido à pandemia, então as demandas aumentaram, então as pessoas contratam muito os médicos, por exemplo, os coprodutores, pessoas infoprodutores, são pessoas que fazem cursos e vendem na internet. Então são áreas que estão aquecidas. Eu venho estudando ao longo do tempo. E além disso, olho também o Instagram de outras profissionais como eu, para ver o que elas estão fazendo de interessante. Mas eu acho que o meu maior insight nesses últimos 2 anos, e que eu venho percebendo ao longo do tempo, está numa área, num nicho que chama assistência pessoal. Eu tenho um cliente que eu sou assistente pessoal dele. Então, o que eu faço? Eu mando lembretes de pagamentos, eu organizo a agenda do dia. Ele passou numa consulta, eu peço lá no aplicativo o reembolso da consulta. Eu organizo as viagens. Gente, que interessante isso. As pessoas... Nossa, eu não havia pensado nisso. Você cuidar da vida pessoal. Pessoal. Eu saio às vezes... esse é um nicho que ainda está começando, tem muitas oportunidades. O que eu vejo? Eu vejo que a gente não, no nosso dia a dia, a gente não percebe essa oportunidade. Por quê? Nós moramos num país de terceiro mundo. Então, no geral, você não conhece pessoas que tenham condições financeiras de ter uma assistente pessoal. Então, você pensa assim, quem vai pagar para alguém organizar as contas dela? Mas tem, gente. Vou aqui abrir a sua mente, vou te trazer uma realidade aqui, ó. Tem pessoas grandes empresários, que tem uma casa na praia, uma casa em São Paulo, uma casa numa praia no Nordeste, uma casa em Miami. Quem paga esses funcionários? Você acha que ele se preocupa com isso? Se o funcionário se a dona Maria recebeu o salário dela do mês? Não, nem tem como. Ele não tem porque como. Às vezes não dá tempo. Não dá também, tempo. Pelo próprio trabalho, né? Não dá tempo. Aí, o que ele faz? Chega um feriado de 4 dias, o que ele faz? Ele vai no jatinho dele pra Barcelona com a família. Ele paga 10 mil reais de escola para cada filho. Então,
ele precisa de alguém que organize isso. Como é que ele vai organizar quem vai organizar essa viagem para ele ir para Barcelona? Quem vai organizar isso? Quem vai falar com o piloto que vai nesse dia, nesse horário? Quem vai organizar os pagamentos dessa família? Então, você vê, isso é uma oportunidade de mercado que eu vejo que existe, mas que para nós está muito obscuro. E eu vejo pessoas contratando para isso. E eu vou dar uma dica aqui de muitos jogadores de futebol também, clubes de futebol, não é? Tem mais áudios aí para você. Já continuamos. Olá, Soninha, tudo bem com você? Estou na escuta do seu programa maravilhoso aqui em Teresina, Piauí. Oh, meu Eu amor. e toda a minha família. Muito que programa obrigada. espetacular. Parabéns. Obrigada, meu amor. Olha aí do Piauí. Um beijo, meu amor. Muito obrigada, viu? E continuando, querida, eu quero agradecer a todos vocês e vocês que estão nos acompanhando aí, acompanhando os seguidores da nossa querida Gabriela Santos. Muito obrigada, e a vocês da Rede Elite de Comunicações. Meu amor, esse nicho que também de vários jogadores que iniciam a sua carreira no futebol, que tem o treinamento, que tem N coisas para pensar, data, pagamentos, também é um segmento muito bom, eu não tinha pensado nisso também. Outro que é bom. Então vai pensando. Também, ó, foi uma ótima ideia aqui. Outro que é bom, cantor de banda. Gente, cantor de banda, a pessoa tá a semana inteira viajando, dormindo mal. Você acha que ele tá preocupado se as contas estão pagas na casa dele? Se tem uma conta de luz para pagar? Ele mudou de casa, precisa fazer a mudança. Você acha que ele tá preocupado em pensar assim, eu vou contratar uma equipe de mudança, eu tenho que achar um orçamento, ver uma empresa que tem um bom... Ele não tá preocupado com isso, ele não tem tempo para pensar nisso. Então alguém pensa por ele. E outra coisa interessante, outro segmento, não é? Nós que convivemos aqui e entrevistamos muitos cantores que estão iniciando suas carreiras e muitos já que estão fazendo sucesso, que muitas vezes não querem contratar logicamente uma pessoa para cuidar da sua carreira. A maioria já estão cuidando pela facilidade da internet. Também é muito importante ter esse agendamento, porque, na verdade, um empresário é uma pessoa que custa caro. E, de repente, uma secretária, ela consegue ter essa agenda, como você falou também, de cantores dos shows, de apresentações, de marcar de roupas, do que usar, enfim, não é? Uma secretária vai conhecendo o perfil dos seus clientes e eu acho que deve gerar uma certa dependência, não gera? Muito! Para vocês que eu sei que querem, assim que estão em busca de um salário fixo, ser assistente pessoal é achar o seu salário fixo, porque a partir do momento que esse profissional confia em você, ele confia a vida dele para você, você vai ver, ele não quer que você te perder por nada. Então é o seu que você vai trabalhar com ele por longos anos, 10, sei lá, mas por muitos anos. Agora sim, só para vocês terem uma ideia, talvez vocês estejam pensando aí que só pessoas ricas contratam. Eu ia fazer essa pergunta para você, não é? Porque nós falamos aqui em jogadores, em cantores, em avião, em viagens, mas não é bem assim. Não. Vamos falar um pouquinho dos idosos, por exemplo, que são extremamente dependentes de uma pessoa para agendar, não é? As suas consultas, os seus compromissos, enfim, e de repente não tem essa pessoa. Sim, não é? Exatamente. Eu vejo muitas famílias precisando de alguém para apoiar os idosos. Sabe que eu já tive uma pessoa interessada no meu serviço? O que ele queria? Ele era um pequeno empresário, não era famoso, milionário, nada assim. Um pequeno empresário, ele tinha 3 pequenos negócios. O que ele fazia? Ele tinha muitas reuniões, porque a empresa dele estava crescendo ainda, ele não tinha uma equipe grande. Ele tinha muitas reuniões durante o dia e ele ia pulando de reuniões em reuniões. Sim. E aí o que ele fazia? Naquela correria, ele não anotava o que aconteceu. Então o que ele queria? Aí o que acontecia? Chegava no final do dia, que ele ia anotar, ele já não sabia mais quem foi que falou o quê. O que ele queria? Ele queria uma secretária virtual, porque ele queria sair da reunião. Quando ele saísse da reunião, ele mandava um áudio. Aconteceu isso e aquilo. Ele queria que ela colocasse no papel e já deixasse lá no arquivo para ele, no Google Drive lá,
o arquivo com o nome daquele cliente, com as informações do cliente e as informações que ela mandou, que ele falou, e colocasse lá. Assim ele não se perdia. Olha só que coisa simples. Quem não pode fazer uma tarefa simples dessa? Você vê, não é nada complexo. Mas para ele era ganho de tempo, porque ele não tinha esse tempo para gastar anotando. Ele não queria anotar na frente do cliente também, por algumas questões. Então, para ele era ganho de tempo. Então, você vê uma tarefa de baixa complexidade, mas muito necessária, né? É muito importante, Gabi, o que você está falando, porque é um incentivo para as muitas mulheres que hoje estão desanimadas, estão precisando de um trabalho, estão com o psicológico assim um pouquinho abalado, bate um baixo astral, fala, e agora o que eu vou fazer? Que oportunidade, principalmente as mulheres mais maduras, que precisam, não é, de uma atividade. Então é muito importante você fazer essa colocação, porque nós temos muitas mulheres muito experientes, né, formadas e que já atingiram uma certa maturidade e fica aquilo, o que eu vou fazer agora, não é? Principalmente pós-pandemia. Então está aí uma oportunidade de acordar, se arrumar, ficar bonita e buscar a sua estratégia, o seu trabalho e reviver um pouquinho o passado, aonde eu posso recomeçar, né? E essa é uma grande oportunidade. Eu vejo que a maior dificuldade das mulheres mais maduras é o medo de mexer com a internet. Aí elas falam pra mim, mas Gabi, como é que é esse negócio na internet? Como é que eu vou mexer com isso? E meus filhos falam pra eu trabalhar, pra eu não parar de trabalhar. Eu trabalhei com muitos anos, eu queria ter uma atividade. Aí eu falo pra elas, eu ensino lá no meu curso. O que você faz? Hoje tem muita facilidade, porque você pode usar, por exemplo, como existe a nuvem, os arquivos estão lá na nuvem, você vai acessar da sua casa, o Google Drive, o OneDrive, e você vai colocar lá, fazer suas anotações, e o cliente automaticamente vai ver de lá também. Então é muito simples, não é nada complexo. Todas essas ferramentas são feitas para ser usadas por qualquer um mesmo. Então mas não tem eu grandes entendo dificuldades. que existe um certo tabu. Sim. Existe um certo tabu de você começar na internet. Porque fala assim, nossa, virou blogueira. Sim, virou blogueira. Virou blogueirinha. Quer ser blogueirinha? É blogueira. Mas, gente, isso é maravilhoso, isso é o futuro. É o presente nos remetendo para o futuro, porque os nossos próprios filhos vão começar a analisar, puxa, minha mãe tá mais blogueira do que eu. Porque os jovens, eles têm assim um certo receio, né, aquele cuidado de como aparecer, né? Já a pessoa mais madura fala, é esse mesmo que vai, solta aí na internet o que faz, e eu acho espetacular, sabe? Eu tenho amigas aí que eu vejo nas redes sociais, em TikTok, nos Instagrams e tudo, fazendo coisas maravilhosas, trabalhos maravilhosos. E fica aí essa dica, vai pra internet, faz a sua foto e seja feliz, né? Se libera. É completamente possível para todo mundo para aprender. Talvez se você tiver muita restrição, não quer aparecer assim muito, mas pelo menos tem a sua foto lá, não quer fazer uns stories no Instagram, tudo bem, não faz, mas tem uma foto lá no feed, outra. Essa profissão é uma profissão mais de bastidores, não necessariamente você precisa aparecer, mas se você aparecer, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Querida, outra coisa, você acha importante, já que nós estamos falando da internet e dessa visualização toda da rede social, você acha importante contratar pessoas que possam estudar também a tua personalidade para soltar todo o teu trabalho em divulgação pela internet? Nossa, eu acho isso o máximo. Aliás, eu quero contratar uma pessoa assim. Porque não é fácil, assim, descobrir nossos pontos fortes, trabalhar neles, não é muito fácil. Mas eu acho que quem está começando, não se concentra nisso. Se concentra em conseguir seus primeiros clientes. A primeira batalha que você tem que vencer é conquistar o seu primeiro cliente. Verdade. Depois, quando você amadurecer, agora que eu já tô mais madura, eu trabalho no mercado há mais de 3 anos, agora que eu começo a pensar em certas coisas que são
que são boas, importantes, mas que agora elas realmente estão fazendo diferença. Mas lá atrás, no começo, se concentra em conseguir seus clientes. É isso que você precisa. Querida, nós estamos finalizando o nosso programa, chegando ao final. Eu quero que você deixe, muito obrigada, meu amor. E eu quero dizer também que eu não posso deixar de falar que eu tenho uma grande honra de ter a Gabriela como a minha sobrinha. E eu estou muito feliz de recebê-la aqui no meu programa. Eu já havia insistido e nós adaptamos os horários e tudo mais. Meu amor, é uma grande honra ter você aqui, viu, querida? E eu quero que você deixe já, nesse finalzinho de setembro, onde nós estamos aí, nessa época política, nessa discussão toda, aí pelo nosso Brasil, por tudo que há de acontecer que nós não sabemos, mas que você deixe a sua mensagem que você já passou para todas as mulheres, meu amor, esse teu ânimo. Eu só tenho que te parabenizar por ser tão organizada, pelo seu sucesso, por essas pessoas que te acompanham, e deixe a sua mensagem, a mensagem da Gabriela, essa grande profissional, super organizada, que encontrou o seu caminho e que está passando todo esse conhecimento para nós e para vocês também, abrindo aí um novo leque, novas oportunidades para o nosso futuro. Deixe a sua rede social e a sua mensagem, meu amor, para esse finalzinho aí de setembro e esse outubro que vem com tudo, não é? Tudo de novo para o nosso país. Olha, quando eu decidi me tornar secretária virtual, foi porque eu tinha um propósito de criar a minha filha. A minha filha era uma bebezinha e eu falava para ela todos os dias, durante 1 ano e meio, eu falei para ela, eu vou criar você. O meu propósito estava muito claro do porquê eu estava fazendo essa mudança na minha vida. E foi isso que me trouxe aos meus resultados, porque eu estava sempre correndo atrás de dar o meu melhor para poder estar com a minha filha, para vê-la crescer. Agora são 2, mas naquele momento era uma só. O meu desejo era criá-la. E por isso eu decidi mudar toda a minha vida e me tornar secretária virtual. Talvez você ouviu aí toda essa tudo que eu falei hoje, achou interessante, mas está desanimada, está se sentindo perdida ainda, seja como for. Por que você quer mudar a sua vida? Talvez você queira liberdade, talvez você queira estar mais próximo dos seus filhos, do seu marido, da sua família. Qual que é o seu porquê? Fala isso para você mesma todos os dias. Por que você quer essa mudança? E vai lá no meu Instagram, gabriela.secretariavirtual, entender melhor, tirar suas dúvidas e eu vou te ajudar a caminhar junto com você. Assim como eu caminhei com essas 200 mulheres, eu vou caminhar junto com você para te mostrar essa profissão que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Muito bem, querida, muito obrigada. E eu quero deixar aqui, agradecer a todos da Rede Elite de Comunicações, agradecer o carinho dos áudios, das mensagens de cada um de vocês e desde já avisá-los que, e finalizando aqui o nosso programa, logo em seguida é só clicar no YouTube pela Eli TV, Rede Elite, que o nosso programa já estará lá e por completo você pode assistir na elitv.com.br. Bem, eu quero agradecer e deixar aqui uma mensagem a vocês que estão nos assistindo de todo o Brasil e internacionalmente também, dizer que a vida passa muito rápido. Veja, estamos já no finalzinho de setembro, chegando outubro, e não perca tempo para ser feliz. A vida está aí para você viver, para se descobrir, seja como for. A única que conhece você do jeito que você é você mesma, e só você pode dar aquele passo para ser mais feliz. Eu desejo que nós possamos domingo agora cumprir o nosso papel como brasileiros, escolher os nossos futuros dirigentes da nossa nação com muita seriedade e que possamos ser mais felizes, que possamos aproveitar todos os momentos para continuar sendo um exemplo para
toda a nossa família, para todos os nossos amigos. Que Deus abençoe a todos, e eu quero desejar um ótimo restante de semana e até a próxima quarta-feira. Muito obrigada por tudo. Um grande beijo. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.